Jorge Serrão é craque da Seleção Brasileira do Rádio, traz a sua participação diária dentro do Jornal da Auriverde. Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli, saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados da Auriverde Brasil. Crise institucional se resolve com política, política de alto nível. Não com gritaria, não com articulação mal feita e nem com grito estúpido da galera. Isso não resolve nada. Agora, solução para a crise tem. E quem conhece o caminho vai pelo atalho. Já pensou se pudesse ser substituído aí o Tribunal Superior Eleitoral por uma nova entidade, uma nova organização administrativa? Por exemplo, a Autoridade Eleitoral no Brasil? Já pensou? Isso pode acontecer. Pois é. Faz parte de uma proposta de reforma do Poder Judiciário sugerida pelo deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele está recolhendo assinaturas para uma proposta de emenda constitucional que mexe na essência do Poder Judiciário. O ponto fundamental dessa mudança política é a criação dessa Autoridade Nacional Eleitoral. Seria uma autarquia que ficaria ligada diretamente ao Congresso Nacional. E o papel dela é administrar as eleições. Seria a substituta correta e exata do Tribunal Superior Eleitoral, que é mais uma herança da era Getúlio Vargas. O TSE foi criado em 1932. Naquele momento era necessário, até se justificava, porque eleição naquele tempo era uma roubalheira total, descarada. O tal do bico de pena era uma doideira. Você tinha só roubalheira na hora da escolha do representante do povo. Então, precisou criar um tribunal eleitoral para dar uma moralizada. Bom, o tempo passa, o tempo voa, né? Mas a democracia tupiniquim parece que, ao longo desse tempo todo, não ficou numa boa. Então, agora é hora de pensar a mudança correta. Então, o deputado está sugerindo aí a criação dessa Autoridade Nacional Eleitoral. Por que ela é tão fundamental? Porque ela devolve aos representantes do povo e, por consequência, ao próprio povo, o direito de escolha dos seus representantes sem interferência do outro poder. Porque, vamos lá, vamos raciocinar. Temos os poderes executivo, legislativo e judiciário. O executivo e o legislativo são os poderes eleitos e o poder judiciário é o poder não eleito. Justamente quem pensou nisso escalou o poder não eleito para administrar a eleição. Só que essa escolha talvez não seja a melhor, porque você tem que ter liberdade total na eleição para poder escolher direito, sem trocadilho, os seus representantes. Esse é um debate que o Brasil tem que encarar, não pode adiar, ainda mais depois das gravíssimas denúncias do Twitter Files. O Twitter Files colocou o dedo na ferida, apontou que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil extrapolou em muito as suas funções e cometeu censura na eleição passada, interferiu no debate político que tem que ser livre. E agora, com novas resoluções, inclusive para a eleição municipal desse ano, são 12 resoluções, tem a previsão aí de uma interferência danada, principalmente na área digital, o que vai mexer, vai afetar diretamente a possibilidade do livre debate. Não dá para aceitar uma eleição com regrinhas demais pré-definidas, dizendo o que pode e o que não pode. No Brasil não existe um Ministério da Verdade para afirmar o que é correto ou não no debate político. Então, esse assunto deveria ser a prioridade do parlamento brasileiro. A gente já cansou de dizer aqui, repete todo dia, que o Congresso Nacional do Brasil comeu mosca ao não ter aprovado um código eleitoral para garantir a plena liberdade de expressão na eleição, já a partir desse ano de 2024, as eleições municipais para a escolha de prefeitos e vereadores. Comeu mosca. O povo é que vai se ferrar por causa disso. Tem possibilidade de mais interferência
do sistema judiciário no poder eleito. De novo, eu insisto, executivo e legislativo. A crise, a mais grave crise institucional da história brasileira, ela tem sido causada por uma distorção grave entre os poderes. Temos aqui um executivo que não governa direito, temos um poder judiciário que está fazendo muita política, em vez de cuidar muito mais do que seria fazer justiça. Temos um legislativo muito omisso, que está legislando mal ou não cumprindo direito a sua função de fiscal até dos outros poderes. E quem deveria cuidar de fiscalização dos poderes, nada funciona direito. Tudo o fiscal tem essa impressão que o fiscal não fiscaliza direito, ou pior, ele fiscaliza, mas fiscaliza a si próprio. E esse modelo de fiscalização de si mesmo não funciona direito em lugar nenhum. Então, era algo que tinha que ser debatido e mudado completamente no Brasil. Nosso sistema de pesos e contrapesos definitivamente não está funcionando. E aí vem a crise institucional, vem uma pancadaria danada em meio a uma polarização política que está longe de ser dirimida, e tem tendência de ser crescente, além disso. Então, é hora de se debater as coisas corretas no Brasil, é hora de propor soluções objetivas. Então, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans Bragança está propondo aí uma reforma do judiciário via PEC, proposta de emenda constitucional. Esse troço vai dar o que falar. Além da criação dessa autoridade nacional eleitoral, ele está propondo também que o Supremo Tribunal Federal seja composto por 5 membros da Justiça Estadual, 5 da Justiça Federal e 1 da Justiça Militar. Ou seja, mexe na composição do Supremo Tribunal Federal. É um debate que tem que ser encarado. A PEC também prevê mandato de 10 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é outra coisa que está eterna. Botou o ministro novo, ele só se aposenta aos 75 anos. Por essa PEC também, com 2/3 da Câmara e do Senado, a decisão do Supremo Tribunal Federal pode ser anulada. Ou seja, a população poderá propor impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje depende da apreciação do Senado Federal. Então, não tem jeito. Tudo tem que ser debatido e mudado. O modelo de hoje não está agradando aos brasileiros. O brasileiro hoje não é contemplado pela segurança jurídica, não é contemplado pelo funcionamento perfeito de um sistema judiciário que tem a missão de fazer justiça e não de fazer política. Então, essa sugestão de Luiz Felipe de Orleans e Bragança vai dar o que falar, mas é um debate necessário. Se o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e se o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tivessem um mínimo de inteligência, um mínimo de sensibilidade política, o mínimo de capacidade e vontade de resolver a crise institucional, eles embarcariam nessa proposta, que ela é totalmente sensata. Ela coloca em debate soluções concretas para a crise institucional. Não é colocar gasolina para apagar o fogo, é exatamente o contrário. Mas você não pode também jogar água no chope. É preciso aí ter um debate para que os poderes voltem a ter o equilíbrio necessário. Hoje, a questão está distorcida. Temos uma hegemonia evidente, exagerada, do poder judiciário sobre os demais poderes. Isso carece de legitimidade. Isso fere a própria Constituição brasileira. Mas também é bom lembrar, né? Foi o parlamento brasileiro o grande culpado por isso. Por quê? Ministros do Supremo têm indicação política. E o parlamento, que é político, acabou permitindo uma mal feita reforma do judiciário que deu excessivo poder aos órgãos de cúpula do poder judiciário. Então, agora não adianta chorar sobre o leite derramado, não adianta ficar reclamando. Quem reclama já perdeu. E bronca é ferramenta de otário. Então, qual é a saída? Política.
discussão política relevante para que as coisas possam mudar de verdade no Brasil. O povo quer mudança, o establishment nem quer saber de falar nisso, mas a discussão séria sobre um assunto concreto tem que acontecer. O povo brasileiro espera que isso ocorra da forma mais civilizada possível. Enquanto isso, os protestos vão crescer, porque a tirania tupiniquim passou dos limites. E ela tem uma característica curiosa. Tiranias e ditaduras costumam sobreviver quando elas têm alguma popularidade. E a tirania tupiniquim, ela é, com certeza, a mais impopular do planeta, a mais impopular da história. Ditaduras por aqui já tiveram até alguma popularidade no começo. Depois ela degenera. É sempre assim. Na história da humanidade é sempre assim. A daqui já nasceu impopular. A cada dia o povo mais a rejeita. Então vai chegar uma hora, o momento certo, o momento da maturação política histórica e que vai permitir a transformação correta. Repito, isso tem que ser feito de maneira civilizada. Política é a maneira mais segura de tudo mudar. Mas se o sistema de poder quiser partir para a truculência, aí é com ele mesmo, Roberto Carlos e as baleias azuis. As consequências depois serão medidas pelos tiranos. Para Ouro Verde Brasil, Jorge Serrão.